diferente. Nabucodonosor toma Jerusalém, no capítulo 39 que nós lemos ontem. Muitos fugiram, os capitães da guarda fugiram, no capítulo 39, os homens de guerra fugiram, Zedequias saiu pelo caminho a Campina, Zedequias ele fugiu junto com os seus filhos. Só que tem que a profecia de Jeremias cumpriu, que ele falou: se ele não obedecesse, eu me chamo Patrícia, tá? Patrícia Regina Flor de Maio, evangelista Patrícia, também sou chamada evangelista, sou evangelista Patrícia, mas meu canal é Evangelista Patrícia e também Patrícia Regina Flor de Maio. Porque Jeremias, estou falando aqui do livro de Jeremias, que Jeremias avisou para o rei Zedequias para aceitar ir para a Babilônia, porque eles iam estar sob o juízo de Deus, sabe? Deus não é fada, Deus ele não é duende, Deus ele age com juízo. As pessoas agem com injustiça, e quando começa a acontecer uma injustiça no mundo, fica perguntando: cadê Deus? Deus, se a pessoa não obedecer, Deus não tem compromisso com ele, não. Deus tem compromisso com a palavra. E aqui, gente, no capítulo 39 de ontem, o rei Zedequias, ele foi preso, né? Ele fugiu na hora que Nabucodonosor tomou Jerusalém, invadiu Jerusalém. Ele fugiu junto com seus filhos, mas acontece que a guarda Nebuzaradã, que era o chefe da guarda, alcançou o rei Zedequias e alcançou seus filhos. Aí levou eles cativos para a Babilônia. Porém, os caldeus queimaram a casa do rei e a casa dos povos e derrubaram os muros de Jerusalém e o mais do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que se entregaram a eles e sobrevivente do povo. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, os mais pobres eles deixaram na terra, porque esses mais pobres eles estavam mexiam com plantação e tudo. Então ele pegou os chefes, tudo, né? E ele deixou também deixou os mais pobres e o chefe da guarda na terra de Judá, e ele deu vinhas e campos naqueles dias. Então eles iam cuidar das vinhas e tudo. Nabucodonosor, como ele entendia que Jeremias estava do lado dele, mas Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse juízo, né? Usou ele usou uma mula, ele também usa um incrédulo. Então Nabucodonosor cuida de Jeremias, porque profeticamente tudo que ele falou aconteceu. Mas não é porque Jeremias queria, foi Deus que falou. E Deus falou para Zedequias se entregar, mas ele resolveu fugir. E eles alcançaram Zedequias e seus filhos. E eles eles mataram aqui. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ordena acerca de Jeremias para cuidar dele e para deixar ele ficar onde que ele quiser. E mandaram, né, retirar Jeremias do átrio da guarda que estava lá e entregaram a Safã. Safã, né, filho de Aicão, para que levasse para o seu palácio, e assim habitou entre os povos. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ainda detido no átrio da casa, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, aquele que ajudou ele quando ele estava lá na cisterna. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti, diz o Senhor.
A ti, porém, Ebed-Meleque, te livrarei naquele dia, te guardarei, não será entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porque confiastes em mim. Então aqui, mesmo acontecendo tantas atrocidades, Ebed-Meleque não perdeu a fé em Deus. Ele continuou firme. É isso que nós temos que fazer, mesmo diante de tantas coisas desagradáveis que estão acontecendo no mundo, nós não podemos perder a fé. Zedequias perdeu, tomou atitude precipitada, era para ele se render a Nabucodonosor. Ele fugiu, o rei matou os filhos do rei Zedequias na frente dele e ainda furou os olhos dele. Agora entrando em Jeremias 40, Jeremias e os restantes do povo ficam com Gedalias. E Ismael conspira contra Gedalias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e aconteceu. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, tudo isso vos sucedeu. Vocês não obedeceram, né? Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se apraz vir comigo para a Babilônia, se você quiser. Então o rei deixou, o rei Nabucodonosor deixou Jeremias à vontade. Ele falou assim: se você quiser ficar aqui em Jerusalém, você pode ficar. Se você quiser ir para a Babilônia, você pode ir. Nós cuidaremos bem de você. Como Jeremias, ele custou a responder, ele falou assim: olha, agora, pois eis que te... Ele falou assim: se te apraz vir comigo, você vem. Mas ele ficou com dúvida. Então ele falou assim, então ele estava custando a decidir. Então ele falou assim: volta a Gedalias, fica com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia tinha nomeado como governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprovei, Jeremias, você tem passe livre para ir para onde você quiser. E aí Jeremias ele foi para a casa de... Ele volta lá para Gedalias, vai ficar com Gedalias. E o chefe da guarda, né, deu para ele mantimento, deu para ele presente e o deixou ir lá ele foi ficar com Gedalias, filho de Aicão, lá em Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ficaram uns remanescentes lá. Ouvindo, pois, os capitães do exército que estavam no campo, ele e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, que havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele em Mispar, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Caraé, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, Netofatita, Zezanias, filho de Maacatita, eles e seus homens. Gedalias, filho de Acão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos virá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá,
para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas do verão e o azeite. Metei-os nas vasilhas, colocai nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e de Edom, e os que haviam em toda aquela terra, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado o resto de Judá e havia nomeado sobre eles como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, que era o governador que Nabucodonosor deixou lá, em Mispá, e colheram vinho e frutas do verão com muita abundância, porque aí eles foram deixados lá. E nesse momento, nesse contexto, entra Ismael, que conspira contra Gedalias, que era o governador lá em Mispá, né? Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispá. E lhe disse: sabes tu que Baalins, rei dos filhos de Amon, os amomitas, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar sua vida. Então Ismael está planejando tirar sua vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito, não ligou. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispá: irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a sua vida? De maneira que todo Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perceber o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, que queria matar Ismael antes que ele matasse Gedalias, filho de Careá: não faça tal coisas, porque isso que falas contra Ismael é falso. Muitas vezes nós não acreditamos no que as pessoas falam, né? Ele falou: isso é falso, eu não acredito que ele vai fazer algo dessa natureza. Então, esse é o capítulo 40. Está mostrando aí, Jeremias foi ficar com Gedalias, né? E Gedalias foi colocado como governador em Mispá, em Judá. E Jeremias foi ficar com ele. E Ismael estava planejando a morte de Gedalias. E esse é o capítulo 40 de Jeremias. Muitas vezes nós temos que repensar certas situações. Às vezes a gente está confiando em pessoas que não merecem a nossa confiança. Pessoas que estão tramando por detrás da gente. Isso é muito perigoso, né? Porque aqui o Ismael está conspirando contra Gedalias. Ele foi avisado, mas ele não acreditou. Ele deve ter pensado assim: não, ele vai desafiar o rei Nabucodonosor, que me colocou aqui. Deve ter pensado assim, né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas não vão nos trair porque nós somos líderes, somos chefes de alguma coisa. Mas na palavra de Deus manda vigiar e orar. Esse é o capítulo 40 de Jeremias. Deixa seu like, deixa aí, compartilhe, me ajuda a compartilhar a palavra do Senhor, tá? Em nome de Jesus.